Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse então Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E nisso, tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e artelhos e firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando ao Senhor. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam, em versículo 10, que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Pai, em nome de Jesus, temos diante de nós um texto que é um texto real, verdadeiro, e que vai ser ministrado no nosso coração. Nós te pedimos, Deus, fala conosco, porque precisamos de Ti. Nos dê entendimento, sabedoria, aquieta o nosso coração, leva cativo a nossa obediência, para que possamos ser alvos do envio desta mensagem nesta noite, neste lugar. Fala ao nosso coração, que o Senhor cresça neste lugar, e que eu diminua, e a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje: sendo o elemento surpresa de Deus. Sendo o elemento surpresa de Deus. Os mais atentos e aqueles que gostam de anotar, como a irmã Geralda gosta de anotar na própria Bíblia, deve estar marcado aí que no dia 25 de agosto desse ano eu preguei sobre esse mesmo texto, sobre esses mesmos versículos. E talvez você tenha pensado assim: poxa, o pastor fez aniversário ontem, esqueceu, está repetindo, né? Falando a mesma coisa, passou já. Então quero só aquietar teu coração, que não, estou bem, a cabeça está boa. Amém? Só que eu estou obedecendo ao Senhor. A mensagem do dia 25 de agosto tinha o título: Preciso de Ti, Senhor. Você pode depois consultar lá na biblioteca do YouTube do canal da igreja, você pode ver a mensagem do dia 25 de outubro. Tá? Se você ainda não assistiu. Mas hoje o foco da mensagem é exatamente aquilo que eu gosto de colocar. Todas as mensagens que você recebe tem lá: eu creio no Deus que surpreende. Continuo crendo no Deus que surpreende. Então o foco da mensagem de hoje é exatamente esse Deus que surpreende. Amém? No mês de agosto a mensagem tinha um foco diferenciado. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que surpreende. E eu começo fazendo uma pergunta sobre a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, ela se baseia em certezas ou se baseia em surpresas? Como que a sua relação com Deus se baseia? Ela está baseada em certeza ou está baseada em surpresas? A gente vai fazer uma análise interessante, porque na realidade a gente vai falar assim: poxa, a princípio fica muito claro que a nossa relação com Deus ela está pautada em quê? Na certeza. É isso? Que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas temos a confiança e a certeza de que elas irão acontecer. Mas você acha que só a questão da certeza é o suficiente? Porque se nós tivermos somente a certeza, a gente vai ficar numa situação um pouco interessante, porque quando você tem a certeza, você fica desmotivado pela surpresa. Tenha certeza que vai ser assim. Ué, mas então, em onde que entra o Deus que surpreende? Isso é só para a gente poder pensar um pouquinho, para a gente que possa entender
que só a certeza ela vai dar uma impossibilidade na surpresa que Deus tem para nós. A gente fica pensando só que Deus dá certeza. Porque se você parar para analisar, o livro de Hebreus tem um texto muito famoso e muito conhecido, que é a galeria dos heróis da fé. E quando a gente para dar atenção, olhar, a gente vai ver que a certeza da fé não descarta a caminhada com Deus, que é repleta de surpresas. E como é bom ter essas surpresas de Deus nessa certeza da caminhada que nós temos com Ele. E eu posso dizer que todos aqui já sabem que eu amo, que eu gosto de dizer isso, o Deus que surpreende. Vocês recebem isso todos os dias. O capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre heróis da fé, o versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Ele, certeza, Deus falou, eu vou. Mas olha só que coisa interessante, a fé de Abraão fez com que ele deixasse a sua zona de conforto, fez com que ele deixasse a sua casa, para sair ao encontro do desconhecido que Deus havia prometido, que Deus havia falado. E nós sabemos a história. A vida construída pela fé é uma vida de aventura radical. Podemos ter um vislumbre do que nos espera no final, mas nós não sabemos o que nos espera no caminho. Nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, amém? Temos a certeza que nós vamos morar no céu. É o vislumbre, como já foi dito aqui agora há pouco, falando que o presente maior, não só meu, mas de todos nós, não está nessa vida, não está nessa terra, mas está assim, garantido no céu. Isso para nós temos esse vislumbre. Glória a Deus por isso. Mas, e essa caminhada até lá? É cheia de surpresa, Eduardo. É cheia de surpresa aquelas. São cheias de surpresas. Nós temos a certeza, sim, lá do final, mas essa caminhada vai nos surpreender. Então nós vivemos entre certezas e surpresas. Fé é confiança absoluta naquilo que Deus dá na nossa existência na estrada. E não é simplesmente crer em fatos, mas crer em uma pessoa, Deus. É isso que vai fazer toda a diferença, porque às vezes Deus vai nos revelar o quê? Mas não os pormenores do como e quando. Deus, ele revela, ele fala, ele interage conosco. Mas esse cuidado de Deus é exatamente para não perdermos o prazer proporcionado pela surpresa. Que quando você olha nessa perspectiva, é claro, a gente tem ansiedade, né, Gustavo? A gente tem preocupação com as coisas do nosso dia a dia. Mas olha só como é que Deus, ele é tão cuidadoso. Porque se ele te mostrasse tudo, vamos falar a verdade, a vida seria um pouquinho sem graça, não seria? Apesar de nós querermos saber o que vai acontecer, mas se você soubesse, ia ficar um pouquinho meio... Mas quando você olha nessa perspectiva de Deus, o que nos dá esperança no dia de amanhã é a surpresa que Deus tem preparado para nós, amados. Porque quando você entrega a tua vida para o Senhor, você pode descansar e confiar nele, que Ele vai te dar o melhor. Então, o que tem de surpresa para amanhã é o melhor. É isso que nos mantém nessa atividade com Deus, porque Deus, ele tem alegria, ele tem prazer em nos surpreender. Quando eu comecei a entrar nessa mensagem e vi que o Espírito Santo de Deus estava me conduzindo para essa direção,
Eu confesso para os irmãos que eu comecei a ficar muito tranquilo e muito feliz, e comecei a gerar no meu coração expectativas de surpresa de Deus para amanhã. O que Deus tem preparado para a minha vida amanhã? Se eu confio, se eu acredito nele, eu posso descansar, porque eu sei que vai ser o melhor. O melhor. E Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele caia da mesmice, se tornando uma coisa entediante. É por isso que nós somos surpreendidos por Deus a cada dia, a cada momento, a cada amanhecer. A nossa vida é renovada em Deus. Porque vamos falar a verdade, é melhor o estresse da expectativa do inesperado, da surpresa de Deus, do que a chatice da mesmice, do previsível. Se você tem certeza que vai acontecer amanhã, talvez você nem vai se esforçar para fazer alguma coisa. Mas o estresse do que vai ser amanhã é melhor do que a comodidade e a chatice da mesmice, do previsível. É por isso que Deus não cabe dentro dos padrões. E tem gente que quer padronizar Deus. Tem gente que quer colocar Deus como se fosse numa caixa. E hoje eu preciso de Deus, eu vou abrir a caixa como se fosse um gênio da lâmpada, esfrega, sai, acabou, volta para dentro, fecha. Então, tem gente que gosta de padronizar Deus com relação a isso. E não é assim que funciona. E outra coisa, se você querer criar expectativa baseado em episódios anteriores, é perda de tempo, querido. Tem gente que de repente está vivendo uma situação, é você, mas lá na vida de fulano, na vida da Jalira, Deus fez assim. Não entra nessa não, porque Deus é um Deus que surpreende. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Ele não tem um padrão fechado para fazer comigo o que faz com outras pessoas, ou com outras pessoas o que faz com uma outra terceira pessoa. Ele não costuma ser repetitivo. E eu falei aqui algum tempo atrás, numa das ministrações, aí eu já não lembro mais qual foi, para mostrar como que Deus não é repetitivo. A história bíblica conta que Deus, ele abriu o mar vermelho. Amém? Quantas vezes? Oi? 10 vezes? Não? Quantas vezes? Uma vez. Você já leu a Bíblia em outro lugar que Deus abriu o mar vermelho outra vez? Então não existe um padrão repetitivo de Deus. Mas teve um momento lá que Deus resolveu, através de Jesus, andar por sobre as águas do mar. E aí? Ele é o Deus que gosta de surpreender. Então você ficar achando assim, eu estou em frente ao mar vai se abrir novamente, porque foi assim. Deus não tem um padrão para isso. Ele pode surpreender de uma outra maneira. Se você ler a história bíblica, você vai ficar assim maravilhado de ver quantas vezes que Deus foi suprindo a necessidade do povo com surpresas agradáveis. E Ele é um Deus que sempre surpreende. Porque é impossível prever os seus movimentos. Ninguém consegue prever o que Deus vai fazer. Porque a vida com Deus é sempre assim, é repleta de surpresas. Durante a nossa trajetória nesse mundo, Ele sempre tem nos surpreendido. Ele sempre tem feito maravilhas no nosso meio. Jesus, quando esteve presente aqui, Ele surpreendeu os seus seguidores. Ora, Ele surpreendia aqueles que eram os seus opositores. Ele estava sempre surpreendendo alguém. Você pode observar que quantas vezes tentaram pegar Jesus, pensando assim, não, vamos lá, vamos encostar Jesus na parede, que Ele vai responder assim. E se Ele responder assim, pronto, nós pegamos Ele. E todo mundo ia armar aquela situação, chegava lá, e Jesus dava uma resposta que eles ficavam assim, caramba, e agora? Deu ruim para nós.
Ele sempre surpreende. Ele sempre surpreende aqueles que estão caminhando com eles de forma muito especial. E eu fico pensando numa coisa. Aí eu quero compartilhar com você. Olha só, eu já preguei várias vezes aqui um texto que eu gosto muito de pregar sobre o filho pródigo. Pensa comigo aqui. Você acredita que o filho pródigo, ele pensou em algum momento que seria recebido da forma que ele foi na casa, quando ele voltou para a casa do pai dele? Ele foi literalmente surpreendido por Deus. Ele idealizou uma coisa: eu vou me humilhar, eu vou rasgar meu coração diante do meu pai, porque eu pequei e tal. Oh, me deixa ficar aqui na sua casa, eu quero ser um empregado. Quando ele chegou em casa, o pai estava lá de braços abertos, acolheu ele, beijou ele, mandou dar um banho, trocar a roupa, botar uma sandália, deu o anel, vamos fazer uma festa. Ficou surpreendido. Para quem ia ser tratado como um empregado, ele foi restituído. Isso foi uma surpresa. Olha como é que Deus gosta de fazer esse tipo de coisa, surpreendendo. A Bíblia não fala o nome, mas faz uma referência da viúva que estava indo enterrar o seu filho, já estava no caixão, e todo o cortejo já estava indo lá. E ela encontra com Jesus. Jesus libera uma palavra, ela foi surpreendida. O filho dela ressuscita. Será que ela tinha essa esperança? Será que ela pensava que isso iria acontecer? Ela foi surpreendida. Nosso Deus é um Deus que surpreende, querido. Que Ele faz coisas que deixam a gente de boca aberta, deixa a gente feliz. Todos nós gostamos de coisas boas, mas Deus sempre nos surpreende com coisas melhores. Você pode traçar aí algo para você assim: mas isso aqui está bom para mim, está bom? Amém, glória a Deus. Então se prepare, que Deus é o Deus que surpreende. E Ele surpreende com coisas melhores do que aquilo que a gente pede a Ele. E é isso que Deus quer fazer. E eu te faço uma pergunta: você gostaria de receber uma surpresa da parte de Deus? Amém? Eu também. Eu também. E nós podemos dizer que Deus tem surpreendido a cada um de nós, a cada dia, a todo momento. Mas quando a gente olha para esse texto que a gente leu aqui, inicial, a gente vai observar que nós temos necessidades e nós temos limitações. Temos necessidades e temos limitações, e que algumas pessoas e algumas religiões até tentam ajudar. Tem pessoas que têm necessidade, têm limitação, que alguma religião ou que alguma entidade quer poder ajudar. Ver um deficiente, ver uma pessoa assim: vamos fazer algo para ajudar essa pessoa. E podemos descansar, porque acima de nós temos um Deus que surpreende. Temos necessidade, sim. Esse homem que estava lá, esse coxo, ele buscava o sustento através das esmolas que eram oferecidas para ele. Era a necessidade que ele tinha. Ele tinha que sobreviver. E o que ele conseguia através das esmolas parecia bom para ele. Porque ele estava vivendo e sobrevivendo com aquelas esmolas. Mas, até um certo ponto, aquele homem continuava escravo daquela miséria. E muitos em Israel se contentaram com a escravidão. E ainda hoje, tem muitas pessoas que ainda estão contentes com o regime de escravidão. Alguns mesmo, vendo a boa terra, acharam impossível de conquistá-la. Quando Moisés mandou os discípulos, os espias, olhar a terra prometida, eles até acharam boa, mas eles acharam impossível de conquistar, por causa dos gigantes, por causa das dificuldades.
E isso custou a vida de milhares de pessoas e anos de atraso para conquistar a sua vitória. Mas Josué e Caleb, eles sabiam que Deus queria presentear o povo, que tinha algo melhor do povo. Mas o povo, infelizmente, não teve a mesma visão. Nós temos as nossas limitações e a gente fica pensando, o que esse homem coxo poderia fazer se não contar com a solidariedade das pessoas? Ele não tinha mais condição de nada. Ele não tinha condição de trabalho. A única coisa que esse homem podia fazer é contar com a solidariedade. Poxa, aquele homem lá, coitado. Eu vou no culto hoje, eu sei que ele vai estar na porta, eu vou levar R$1, vou levar R$2, eu vou dar R$10, não sei. Ele contava com essa solidariedade. E ainda contava com a solidariedade da pessoa que levava ele, porque ele não ia para lá rastejando. Alguém o levava e colocava ele lá na porta do templo. Então ele contava com a solidariedade de várias pessoas. E assim como nós, ele também desejava coisas boas para a vida dele. Mas, às vezes, nós somos impedidos de alcançar. Somos limitados na nossa incapacidade. O que as pessoas podem fazer por isso, então? O que as pessoas podem fazer numa situação como essa? Dar esmola. Ser solidário. E para algumas pessoas isso parece ser bom. Pode até transformar, pode restaurar. Mas simplesmente é uma coisa momentânea, vai passar, vai acabar. O que a religião pode oferecer para uma pessoa numa situação como essa? Às vezes as pessoas vivem e encontram pessoas assim como esse homem, que estava lá de uma forma talvez estratégica, colocada na porta do templo, porque ali frequentavam pessoas que tinham um reconhecimento interessante na cidade, e provavelmente aquelas pessoas teriam um coração sentido e poderia abençoá-lo a cada momento que entrava ou saía daquele templo. Mas nenhuma daquelas pessoas tinha condição de transformar a vida daquele homem. Assim também é a religião. A religião não tem condição de transformar a vida de ninguém. Não pode fazer nada. O máximo que as pessoas poderiam fazer é ceder um cantinho. Ó, você fica aí. Nós estamos com compaixão de você, mas você fica aí. Você não pode atrapalhar o culto, mas fica aí fora. Você fica aí para lá de fora, pedindo a sua esmola. Não perturba ninguém não, mas nós vamos te dar um espaçozinho aí embaixo. E Deus está no controle de todas as coisas e vê todas as coisas. E esse homem foi surpreendido por Deus. Agora sim. Porque quando esse homem teve um encontro com Deus, ele recebeu o que ele precisava. Ele foi curado. Porque só Deus pode fazer algo que ninguém pode fazer, o que ele fazia antes. E o que é interessante, que numa perspectiva religiosa, aquele homem estava na porta de um templo, e que alguns mistificam que dentro do templo as coisas acontecem, é aqui que acontece, é aqui que vão acontecer o que Deus quer. Ele estava tão perto, tão pertinho, estava passos. Mas ele não poderia entrar no templo, ele só poderia ficar ali fora. Fadado a morrer com aquela enfermidade. E há uma palavra nas Sagradas Escrituras que Deus pode nos dar muito mais do que pedimos, ou talvez aquilo que nós pensamos. E eu creio que na cabeça daquele homem, no fundo, ele tinha uma esperança de poder entrar naquele templo. Talvez na cabeça dele a esperança de entrar naquele templo era
uma pessoa bondosa, que estivesse disposta a romper, porque ele não poderia entrar, porque, ironicamente, pessoas doentes não poderiam entrar, naquela enfermidade dele não poderia entrar no templo. Então ele só podia ficar lá fora. O poder de Deus está disponível para cada um de nós. E o poder de Deus é surpreendente. E nós, que temos um compromisso, uma característica de que servimos a Jesus, nós devemos estar preparados. Pois a qualquer momento poderemos ser provados na nossa fé. A qualquer momento a nossa fé pode ser colocada em ação, porque nós não estamos aqui por aquilo, nós não somos medidos por aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos, aquilo faz a diferença. Não é aquilo que você possui. Porque no texto mostra também 2 homens de Deus, fiéis ao Senhor, servos do Deus Altíssimo, que estavam cheios do poder de Deus. Não tinha dinheiro no bolso. Se eles tivessem dinheiro no bolso, qual seria essa história? Será que nós teríamos essa história para contar aqui hoje? Porque se eles tivessem dinheiro no bolso, provavelmente, talvez até eles já tinham feito isso em algum momento, porque não é a primeira vez que eles iam nesse templo. Mas naquele dia, de maneira especial, eles não tinham nada, não tinham dinheiro nenhum. Mas eles estavam indo orar, eles estavam indo buscar a presença de Deus. Existem vários ensinamentos que nós podemos aprender aqui, tirando para nós, na nossa vida. Porque tem gente que às vezes assim, eu não estou com dinheiro, não tenho dinheiro, eu não vou adorar a Deus. Hoje eu não vou no culto porque eu não tenho um dinheiro para dar de oferta. Será que se esses homens tivessem algum dinheiro, teríamos essa história naquele dia? Eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. E se nós queremos ser bons mordomos, queremos ser bons servos do Senhor, nós precisamos seguir alguns exemplos. O poder não está no homem. O poder está em Deus. O homem é apenas um instrumento. O homem é apenas um canal. Mas para ser um instrumento, para ser um canal, precisa estar limpo. Precisa estar cheio de Deus. Porque o nome de Jesus é um nome que é poderoso. E por meio desse nome de Jesus, milagres acontecem. Pelo poder que há no nome de Jesus, o inimigo é derrotado na nossa vida e na vida de quem nós estamos intercedendo. É no nome de Jesus que nós temos a salvação, acesso a Deus se torna possível por causa do nome de Jesus. O poder da igreja não deve estar nas finanças e nem em outras circunstâncias, mas sim em Jesus. Eu creio que a gente vê muitas igrejas que são conhecidas e reconhecidas pela sua postura financeira, sua conduta financeira. Mas eu também conheço igrejas, e a gente tem conhecimento de que muitos milagres estão acontecendo em igrejas pequenas, igrejas afastadas. Enquanto que algumas igrejas, eu não estou dizendo aqui nem falando nada contra sobre isso, o poder econômico de algumas igrejas, mas eu estou dizendo aqui sobre coisas que podem ser associadas ao poder financeiro de uma igreja, que serve talvez até de fonte de atração para algumas pessoas, mas também existem milagres acontecendo em igrejas que talvez a gente nem conhece. Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito milagres, porque é através do poder de Jesus e não pelo poder financeiro de uma igreja ou de uma denominação.
E aqui a gente aprende uma coisa: nós não podemos ser indiferentes com as pessoas que sofrem. Existem muitas pessoas sofrendo aí fora, realmente sofrendo. E nós precisamos estar atentos também para aqueles que sofrem. Pedro e João, eles estiveram atentos ao clamor daquele homem. Eles pararam. Eles se compadeceram da necessidade daquele homem. E nós que cremos em Jesus, nós sabemos que tudo acontece no tempo certo. E nada é por um acaso. Nada é por um acaso. O que teria acontecido com aquele homem naquele dia se Pedro e João não tivessem dinheiro? O fato deles não terem dinheiro foi a porta aberta para um milagre. Mesmo que você não tenha dinheiro, você pode ser um instrumento que Deus quer usar para provocar um milagre. Porque nós temos esse muito associado. Se eu não tenho dinheiro, eu não sou feliz. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada. Aqui nesse texto a gente aprende essa lição. Deus pode surpreender você, mesmo que você não tenha um centavo no bolso, mas através de você, um grande milagre pode acontecer. Pode acontecer. Porque eu disse que o tema da mensagem de hoje é sendo o elemento surpresa de Deus. Eu creio que eles ficaram surpresos. Pedro e João também ficaram surpresos. Porque eles não tinham dinheiro no bolso para ajudar aquele homem. Mas ele não tendo dinheiro no bolso, Deus surpreendeu. Eles foram um elemento surpresa de Deus. Tanto para eles mesmos, quanto para a vida daquele homem. Porque quando eles pararam, você pensa bem o seguinte, você passa na rua por alguém te pedindo dinheiro. Se você não tem, você para dar essa situação para ele? Você para, Guilherme? Não, eu não tenho hoje dinheiro para te dar não, porque aí você começa a contar a sua história para ele, daqui a pouco ele... Toma aqui para você. Você não vai parar para dar satisfação para uma pessoa que está pedindo dinheiro se você não tem dinheiro. Para que parou então, né? Para que Pedro e João pararam lá? Eu acredito que quando eles pararam ali para aquele momento, Deus também começou a encher eles de uma unção especial. Falou assim, vocês vão ser um instrumento que eu quero usar para abençoar esse homem aí. Eu creio que isso aconteceu em frações de segundos. Porque eles eram homens de Deus. Já estavam com um relacionamento com Deus muito gostoso e muito forte. Tanto é que eles estavam indo na parte da tarde no culto, na igreja. Quem que faria um negócio desse hoje? Não, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Eu não posso porque eu tenho que estudar. Eu não posso porque eu tenho que fazer compra. Eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Eu não posso, eu tenho que descansar agora de tarde. Esses homens já estavam cheios de Deus. Eles tinham um culto 3 horas da tarde. Vamos para lá, mano. Vamos buscar Deus. Eu quero mais de Deus. E nessa busca, eles foram surpreendidos por Deus. Eles e o homem que estava lá fora pedindo. Porque foi isso que aconteceu. O milagre aconteceu dessa forma. Os milagres, os acontecimentos acontecem como planos perfeitos de Deus. Até a falta de dinheiro pode ser um motivo para Deus usar para fazer um milagre. Para realizar um milagre. Coisa que talvez não tivesse acontecido se eles tivessem um dinheiro ali. Eles iam entrar no templo, ia continuar orando e o homem ia continuar coxo. E eu acredito que naquele dia que aquele homem acordou e que o levaram para a porta do templo, ele não esperava ser surpreendido por Deus. Ele não esperava. Seria mais um dia comum, um dia na rotina daquele homem, de ver as pessoas entrando e saindo da igreja, de ele pedir e de alguns ele ouvir, não tenho dinheiro. Mas naquele dia, foi o dia que Deus escolheu para surpreender aquele homem. Deus enviou 2 servos
para dizer que não tinha dinheiro. Grandes coisas, né? Como eu disse, nem precisava parar para poder explicar. Ele não tinha dinheiro, mas tinha uma surpresa reservada por Deus para aquele homem. Eles eram o presente que o dinheiro não poderia comprar. Eles eram o presente que o dinheiro não poderia dar àquele homem. E a gente fica parando e pensando em coisas que Deus quer fazer em nós e através de nós. Se eu e você somos mesmos enviados por Deus e queremos usar para abençoar os necessitados, nós devemos lembrar: o mundo não precisa de dinheiro. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Ele é o único que pode dar a verdadeira liberdade, a verdadeira paz. E nós podemos ser esse elemento surpresa que Deus quer usar na vida de alguém. Eu quero, em nome de Jesus, é um desejo no meu coração para finalizar essa mensagem, que você saia daqui hoje com esse pensamento no seu coração, que você pode ser o elemento surpresa que Deus quer usar para abençoar alguém. Porque em algum lugar nessa cidade tem alguém orando, tem alguém necessitado, e que o Espírito Santo vai fazer uma conexão com o seu espírito. E quando você passar por essa pessoa, o Espírito Santo vai mostrar para você qual que é a necessidade daquela pessoa, e você vai ter o que aquela pessoa precisa. Você prepare, porque você vai ser o elemento surpresa que Deus vai usar na vida de muitas pessoas essa semana aqui em Rio das Flores. Esteja atento para ser esse elemento surpresa que Deus quer usar nessa semana, na nossa vida. E se você talvez esteja aqui hoje, é um dos necessitados, talvez você entrou aqui e você está se achando um necessitado. Alguém que de fato precisa de alguma coisa. E eu quero dizer para você, para encerrar, Deus tem uma surpresa para você. Não tenha um conceito minúsculo de Deus. Porque talvez a gente fica pensando assim: Deus, ele só é poderoso na vida de fulano, na vida de ciclano, na minha vida não. E a gente começa a fazer um conceito minúsculo de Deus, tão pequenininho de Deus. Isso impede às vezes de nós recebermos algo maior de Deus. Não pense porque as coisas não estão acontecendo, não estão saindo do jeito que você quer, que Deus esqueceu de você. Não, Ele não esquece de ninguém. Eu falei agora há pouco aqui, nós temos uma promessa que Ele garantiu que está conosco até o final de todas as coisas. Tenha a sua vida certa, alinhada com Cristo, porque a vida com Cristo é uma vida repleta de surpresa. E você que chegou aqui hoje, quero dizer para você que hoje pode ser esse dia. Hoje pode ser esse dia. Dia dele entrar na sua vida e transformar tudo. Surpreendendo você. Porque é muito interessante que Deus mantém certo suspense na nossa vida para não estragar a surpresa. Você tem certeza do que espera no final dessa estrada? Não, nem eu. Você imagina quem você vai encontrar do outro lado? Sim ou não? Nem eu. Também não. E nem arrisco dar um palpite, porque vai ser surpresa. Porque muitos que a gente pensa que vai, não vão. Talvez até nós pensamos que vai, também não vai. Vai ser surpresa mesmo, do mesmo jeito. Isso tira de nós o direito de apontar quem é e quem não é escolhido. Quem vai e quem não vai. Porque tem muito crente se achando: eu vou, mas fulano? Isso aí não vai não. É, Daniel.
Tem muito crente falando isso. Se você parar para conversar um pouquinho, você vai ver. É só dar corda um pouquinho, você vai ver. Tem gente que já tem uma lista de quem vai e quem não vai. Sério? Aí quando você se depara com um texto como esse, com uma ministração como essa, você fica um pouco assim, peraí, cara, eu não posso arriscar um palpite, não. Vai que eu estou pensando que vou e não vou. Vai ser uma surpresa desagradável. Então quem vai estar lá... Quando você olha para a história de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, você conhece um pouco dessa história? Eu vou lembrar você um detalhe. Quando Estevão foi apedrejado, quem estava lá assistindo? Quem? Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Será que Estevão pensou que ia encontrar Paulo na eternidade? Sim ou não? Mas olha o que aconteceu com Paulo depois. Talvez se Estevão fosse um cara não muito crente, ele pensasse assim, miserável, vai para o inferno. Esse não vai para o céu de jeito nenhum. Cara mau, cruel. Passado um tempo, pronto. Paulo aí. Prontinho para ir para o céu. Cheio de problema. Deus fala com você, ei, a minha graça te basta. Segue adiante. Então olha só como é que o nosso Deus é um Deus de surpresa, querido. Onde está o Espírito do Senhor, aí também haverá surpresas. E Ele nos conduz de surpresa em surpresa em surpresa, até a surpresa final. Como dizem algumas pessoas aí, o grande finale. Eu vi isso outro dia no filme, achei bacana o cara falar isso. Grande finale. É um final, né, bacana, reservado. É aquele final de surpresa, o grande finale. Sabe por quê? Porque o Deus que surpreende, surpreenderá.